Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um dia de análise, de reflexão aqui no canal Horus em Foco. Hoje estaremos no quadro Horus em Foco, análise política, e o tema será a filosofia Ubuntu e o processo integrador do humano no mundo tecnológico. Esse tema, eu acho que ele se faz profundamente importante. Eu vou estar explicando um pouquinho do que é a filosofia Ubuntu. E depois dessa explicação mais filosófica, eu estarei trazendo como que o mundo tecnológico deveria impactar a sociedade, mas que, de um modo geral, por conta de algumas questões geopolíticas, empresariais, capitalistas, neoliberais, esse impacto acaba sendo desagregador, acaba sendo desumanizador, e aí, nesse sentido, ele concorre contra as relações humanas. Então, basicamente, vai ser um pouco essa a nossa reflexão. Vai ser bem interessante. Antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, gostaria de pedir que você possa curtir as nossas páginas nas redes sociais. Então, para quem já acompanha o canal, já está acostumado a ouvir toda vez essa narrativa, mas para quem está começando, é bom eu anunciar aí, divulgar onde você pode encontrar um pouco das nossas reflexões. Então, você pode acessar no Instagram, Horus em Foco, você vai encontrar ali a nossa página, tá bom? É bom você seguir e curtir ali os nossos cortes, as nossas publicações. Aqui no YouTube, Horus em Foco, no TikTok também, Horus em Foco, e no Instagram não, e no Facebook, Horus. Então, siga, compartilhe os nossos vídeos, claro, se for interessante, se for bacana para você essa discussão, espero que você possa curtir e ajudar aí o nosso trabalho cada vez mais a expandir e atingir outras pessoas. Então, vamos lá para a reflexão de hoje. Essa reflexão de hoje, eu acho que ela é muito importante, porque eu sempre comento para algumas pessoas que a gente vive numa sociedade doente, que estruturalmente ela está adoecida e por isso as pessoas adoecem. Então, dentro dessa concepção, para demonstrar um pouco por que essa sociedade é doente, eu vou trazer um pouco essa reflexão, vou trazer aqui alguns pensadores que ajudam a gente a analisar, e você vai, enfim, ouvir, você vai analisar e ver se para você faz sentido, tá bom? Ninguém é obrigado a concordar totalmente comigo, mas dentro dos meus estudos, dentro daquilo que eu vou pesquisando, eu vejo que, assim, algumas das causas que levam a esse adoecimento das pessoas, por conta dessa estrutura social adoecida, ela vai estar apontada nessa análise de hoje. Eu estou seguindo aqui um texto que eu escrevi, e depois eu vou postar esse texto também nas redes sociais, nessas redes que eu citei, para que você possa analisar. Então, a filosofia Ubuntu e o processo integrador do humano no mundo tecnológico. A questão da filosofia Ubuntu, Malo Malo é um dos contribuidores, assim como o próprio Mandela, Nelson Mandela. Temos aqui no Brasil o Denis de Oliveira, também Malo Malo, ele atua aqui no cenário brasileiro,
em que refletimos a questão de uma existência que coexiste. Tá? Então, dentro da filosofia Ubuntu, a existência, ela também coexiste. Ela não é isolada, ela está compartilhada. E que existe toda essa dimensão holística das convivências, e é retomada toda essa filosofia contra uma concepção profundamente individualista, narcisista e egoísta do Ocidente e da razão instrumental e colonizadora. Vamos trocar em miúdos o que eu estou trazendo aqui. Malo Malo, Denis de Oliveira, Nelson Mandela, são alguns pensadores que sempre defenderam, a partir do olhar da cultura africana, a partir do olhar da ideia de humanidade, da ideia de comunidade, de sociedade que está na África, que está presente nas Américas, dentro ali de uma população, de uma cultura pré-colonização. Então a gente está falando de povos indo-americanos, povos ameríndios, tá? Os nativos que estiveram aqui na América e que ainda estão, uma pequena parte, porque houve todo um processo genocida e dizimador dessa população. Mas qual é a filosofia de vida que esses povos traziam? E eu posso usar aqui a palavra filosofia de vida, porque a filosofia não é algo propriamente europeu, propriamente grego, tá? Que nasceu na Europa como a gente imagina, porque hoje a gente já tem vários documentos, vários antropólogos, historiadores, como por exemplo Cheikh Anta Diop, que traz muitas bases arqueológicas, antropológicas, de que houve uma apropriação cultural de muitas ideias desses povos originários, e que essas ideias, essas concepções, elas foram roubadas, essa que é a ideia de apropriação cultural, pela Europa, e depois foi utilizada para, de alguma forma, desumanizar, descaracterizar esses povos e justificar um processo de dominação, de invasão, de escravidão. Tá? Então tudo isso é uma guerra de narrativa. Então, contra essa concepção colonizadora que veio da Europa, não veio de outros povos, não veio dos asiáticos, não vieram dos africanos, nem vieram também aqui dos povos americanos, mas sim dos povos europeus. Essa ideia colonizadora da razão instrumental, a razão instrumental é um conceito, foi desenvolvido de uma forma muito especial pela Escola de Frankfurt, tá, na Alemanha, por pensadores desde Karl Marx, trazendo ali, por exemplo, Walter Benjamin, Michel Foucault, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas. Vários pensadores trazem essa concepção da razão instrumental. Tá? Estou citando aqui apenas alguns. Vou citar outros aqui também. Guy Debord, que eu vou estar citando aqui no texto. E essa visão, ela é instrumental. Inclusive, ela vai utilizar as pessoas como instrumento, como meios para um fim. Tá? É um pouco aquela ideia dentro da concepção do pensamento de Maquiavel, os fins justificam os meios. Então, a Europa sempre quis expandir o seu território, expandir a sua riqueza, seu objetivo era esse. Para conseguir esse processo, ela usou dos meios mais problemáticos, como, por exemplo, criar todo um processo de que nós aqui somos tecnológicos, somos científicos, esses povos são selvagens, esses povos são desumanos, esses povos biologicamente são inferiores, do ponto de vista intelectual, cerebral, eles têm um cérebro menor,
menos desenvolvido ou subdesenvolvido. Então eles criaram todas as formas possíveis de desumanização para justificar a sua ganância, a sua desumanidade, a sua, o seu processo dominatório totalmente imoral, para limpar a barra desse povo, desse homem branco, colonizador, e de alguma forma desumanizar e justificar a sua dominação a partir de um processo de negação do outro, tá? De uma destruição do outro. Então, para combater essa leitura, a gente está vendo hoje, a gente está vivendo um momento, né, climático delicadíssimo. Esse aumento da temperatura, que já está ultrapassando aí a casa de 1 grau, chegando aí 1,5 graus, ele é profundamente danoso. Ele coloca em risco, ele já começa a colocar em risco a espécie humana. Mas não é só de humanidade, de ser humano, de espécie humana que a gente está falando aqui. Quando a gente olha para esses povos, eles valorizam a vida como um todo. E isso que o Ocidente, a cultura colonizadora europeia, nunca valorizou, o ser humano e as outras formas de vida. Porque dentro do modelo capitalista da razão instrumental, né, os fins justificam os meios, a terra, os animais, as plantas, o ar, a água, pode ser utilizado, pode ser poluído, pode ser contaminado à vontade, porque eles são menos importantes. E a filosofia Ubuntu, os povos indo-americanos, os povos africanos, eles sempre tiveram uma outra postura perante a natureza, perante os animais, e sempre tiveram exatamente um olhar de irmandade, de coexistência, né? Então, a gente fala muito em teologia do locus. O locus, sem um lugar não há vida, não há possibilidade de existência, sem um espaço, sem um ecossistema, sem biomas, tá? Sem vegetação, sem ar, não há possibilidade de vida. Então, se a gente não cuidar do espaço, não respeitar esse espaço, a gente está destruindo a vida como um todo. Então a filosofia Ubuntu, ela vai nos ensinar a respeitar todas as formas de vida. Não estou falando que todas as pessoas africanas, todas as pessoas americanas, sem a contaminação europeia, são totalmente inocentes. Não tem também os seus defeitos. Mas mesmo com os seus defeitos, mesmo com os seus erros morais, nunca foi uma cultura desses povos, esse processo instrumental a ponto de chegar nesses níveis de colocar em risco a vida no planeta. Porque é isso que a gente está caminhando. Para um risco, né, para um processo da eclosão de uma crise climática, humanitária, vegetativa, de você ter várias catástrofes ambientais de uma magnitude inimaginável. Então é disso que a gente está comentando aqui, tá? Dentro desse prospecto, eu continuo. Nesse sentido, essa confluência e simbiose entre animismo, confluindo nós e os objetos inanimados, essa nova revitalização e sinergias entre pessoas, objetos e a natureza em geral, precisa ser extremamente cuidadosa para não cairmos no fetichismo da mercadoria já apontado por Marx, Walter Benjamin, Theodor Adorno e Guy Debord, em que as pessoas são coisificadas e desumanizadas, enquanto os objetos inanimados e produzidos pela indústria em geral, mas principalmente a indústria cultural, são animados,
humanizados e supervalorizados. O ser humano vira mercadoria e perde seu valor. E as mercadorias ganham status humanos, divinos e são idolatradas. Aqui está o coração, né, mais ou menos, aqui está o coração da onde eu quero chegar com essa reflexão. Tá? Então eu vou de alguma forma, exemplificar, eu vou trazer aqui toda uma dissecação, né, literária dessa construção que eu fiz, que ela é profundamente filosófica e válida para a gente entender esse debate de hoje. Então, vamos primeiro falar sobre a simbiose entre o animismo e também os objetos inanimados. Lá no fundo, o animismo aqui, da forma que ele está sendo pensado aqui, é o seguinte: eu posso ter um animismo que é analisar uma planta e entender que ela é um ser vivo. Ou seja, ela é animada. Ânima significa alma. Ela é um ser vivo e todo ser vivo merece respeito. É muito louco dizer isso porque eu já coloquei essa expressão em outros vídeos aqui. Os indígenas, quando eles olham a mata atlântica sendo derrubada da forma que acontece o desmatamento, é muito difícil dizer qual é a sensação de perda que eles estão tendo, porque é como se estivessem matando várias pessoas da sua tribo. Então você está derrubando árvores, você está acabando com biomas, você está poluindo os rios. É como se você estivesse também simplesmente executando pessoas. Por quê? Porque existe essa ideia, esse animismo, de você analisar esses seres e entender que há vida ali. E qual é o critério de dizer que aquelas vidas são menos importantes do que as nossas vidas? Esse critério de dizer que a vida humana é mais importante está lá com a ideia teocêntrica, né, geocêntrica, que veio dos gregos, mas também veio da própria concepção bíblica errônea, uma visão errônea da Bíblia, uma interpretação errônea da Bíblia, de que a Terra é o centro do universo. Tá? Então, era a concepção geocêntrica. Tá? Tem toda essa leitura. Aí você tem também a teoria bíblica que ratifica essa ideia do homem, da mulher, principalmente o homem, o masculino, como imagem e semelhança de Deus. Então seria o centro do universo, já que esse ser humano está na Terra. Então a Terra é o planeta mais importante do universo. E quando a gente faz um estudo cosmológico, a gente sabe que não tem essa de mais importante. Cada planeta, cada constelação tem a sua importância, tá? Mas essa visão, ela coloca o ser humano como superior, e aí todas as outras formas de vida podem ser usadas, escravizadas, exterminadas, e aí leva a toda essa cadeia produtiva, exploratória, consumista, extrativista da natureza, e que hoje a gente vê essa crise, tá? Essa eclosão de problemas que coloca em risco não só todas as formas de vida, mas também a vida humana. Aí, por conta disso, agora a gente vai começar a se preocupar com as outras formas de vida, né? Os povos indo-americanos, os povos africanos, dentro da cultura Ubuntu, sempre nos alertou de que teríamos que valorizar todas as formas de vida. Então, a gente está pensando num outro animismo, tá? Que não é esse animismo que a gente vai ver aqui na sequência do texto, instrumental, que você começa a olhar, por exemplo, uma pessoa vai numa vitrine com toda a prerrogativa do marketing,
invadiu a mente das pessoas e fizeram elas acreditar que ela precisa daquela roupa, daquela marca, daquele tênis, daquele sapato, daquela blusa para ser feliz. Por quê? Esse é o animismo que está sendo denunciado aqui por Karl Marx, Walter Benjamin, no conceito de aura, Guy Debord. Esse animismo da mercadoria, esse fetichismo da mercadoria, ele é doentio. Porque você acredita, por todo um viés mercadológico, que você foi conduzido pelo marketing, pela cultura, pela indústria cultural, você foi educado, condicionado a acreditar que aquele celular vai te fazer feliz, vai resolver todos os seus problemas. Esse é o grave. Essa é a manipulação, é o processo de aniquilamento da sua criticidade e o total enviesamento, manipulação da sua mente, uma profunda lavagem cerebral que te faz acreditar no totalmente absurdo, tá? Que é acreditar que uma mercadoria, que um celular, que uma roupa vai te trazer a felicidade. As pessoas vão consumindo, toda essa ideia, na verdade, é para alimentar o mercado consumista e transferir riquezas para as grandes empresas, para aumentar a sua lucratividade, o seu poder de acúmulo de capital. Então, para isso, ele precisa fazer acreditar que você precisa dessas coisas para você ser feliz. E, na verdade, a felicidade é uma coisa tão simples. A gente precisa de coisas essenciais e não de coisas supérfluas para ser feliz. Mas todo esse mercado, essa mídia, essa indústria cultural, elas nos condicionam a acreditar nesse falso animismo que leva ao fetichismo, na divinização das mercadorias e da desumanização e coisificação das pessoas, da natureza, dos animais, das plantas, dos rios, do ar. Essa desvalorização de tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida de qualidade. Né? Então, a gente está... esses caras, esses pensadores, e eu estou falando aqui desses pensadores que são da Europa, tá? Mas antes, quem também profundamente defende essa concepção são esses pensadores da filosofia africana, Denis de Oliveira, Malo Malo, tá? O próprio Mandela, Nelson Mandela, presidente da África do Sul, que trazem a filosofia Ubuntu como exatamente uma antítese, uma cura para esse sistema doente que a Europa e que essa razão instrumental trouxe para a nossa sociedade. Tá? Então, infelizmente, o reino do cyberespaço, agora entrando um pouco na internet, nas novas tecnologias, da internet e das redes sociais, vieram reforçar esse padrão desumanizador, consumista, individualista, que o capitalismo e o neoliberalismo não romperam, mas intensificaram em nossa sociedade. Esses vieses pérfidos da estrutura social. O processo de ensimesmamento a partir dos filtros bolhas, da polarização e do engajamento pelo ódio e o condicionamento algorítmico tendem a reforçar esses mecanismos desestruturador das pessoas em sua maioria. Então, dado aquela reflexão anterior do fetichismo da mercadoria, do falso animismo e da prerrogativa da filosofia Ubuntu do verdadeiro animismo, a gente vai ter que o colonialismo ele foi aprofundado no capitalismo. O capitalismo ele não foi a libertação de uma sociedade colonizadora. Ele aprofundou a exploração, o consumismo, o extrativismo. Né? Todas as evoluções industriais, de certa forma, que eu não chamo de revolução, elas só trouxeram, ao mesmo tempo e na mesma proporção que os avanços tecnológicos puderam possibilitar muitas conquistas e muitos ganhos para a sociedade,
na mesma proporção, e eu acho que até pior, por conta desse uso centralizado, egoístico dessas tecnologias, ele levou e trouxe muitos malefícios de proporção inimagináveis para toda a sociedade. E aí, a internet surgiu, o ciberespaço, né, surgiu como sendo o lugar em que agora a gente vai conseguir conquistar uma diversificação do conhecimento, uma democratização da comunicação e da informação, um monte de ideias que na prática não aconteceu. Aumentou os processos dominatórios, ao invés de aumentar a democracia, a inteligência, a expansão do saber, mas o saber instrumental e os processos de dominação aumentaram. Por quê? Porque as redes sociais são utilizadas pelas grandes empresas para aumentar o consumismo, para aumentar o individualismo, porque a lógica está intrínseca no sistema social e econômico. Colonialismo, capitalismo, neoliberalismo, que pensam no lucro acima de tudo. Destrói a natureza, destrói as vidas, adoecem as pessoas, exploram o trabalho, coisifica o ser humano e humaniza as coisas, o dinheiro, o Deus do dinheiro. Ele vai ter muito mais valor do que o Deus amor, que deveria ser o que deveria ser seguido, defendido, preconizado, mas não, é o Deus do dinheiro, que inclusive nos templos religiosos, o Deus cultuado é o Deus do dinheiro. Essas grandes igrejas midiáticas, elas estão muito mais preocupadas em usar o dízimo, a oferta, como uma lavagem de dinheiro, porque não tem impostos, tá? Então, qual é o trabalho desses grandes líderes? É iludir você a acreditar no papo furado deles, porque eles vivem no luxo. Todo o dinheiro religioso conquistado pelo meio religioso, pela igreja, deveria ser uma forma de combater a pobreza, com a negligência do Estado, que muitas vezes não ajuda e não dá oportunidades para que as pessoas se desenvolvam. Se as igrejas realmente fossem cristãs, empáticas, vivessem um amor ao próximo, a gente já teria praticamente acabado com a pobreza. Como é que num Brasil, num dos países mais cristãos do planeta, ao mesmo tempo é um dos países mais desiguais, em que as pessoas morrem de fome? Porque esse cristianismo é vazio. Esse cristianismo não tem amor, tem ódio, tem preconceito. Ele reproduz a lógica capitalista. Max Weber escreveu o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É o uso instrumental da religião. A religião também serve mais ao mercado do que a Deus amor. O Deus do mercado é muitas vezes o Deus que é cultuado nos templos religiosos. Por isso que o dinheiro arrecadado na igreja, ao invés de combater a fome e a miséria, ele serve para enriquecer os seus líderes. É só olhar para Jesus. Jesus nasceu pobre e morreu pobre. Porque todo o dinheiro que eles recebiam, ele distribuía para os pobres. Ele era uma pessoa que usava o pouco que eles recebiam para acabar com a fome e com a miséria da sua época. E as igrejas de hoje, algumas, não todas, tá? Não é a igreja do padre Júlio Lancelotti, não é o ativismo desse padre, do padre Jaime, que faleceu recentemente, aqui da Santos Mártires, não é essa igreja do social, do amor ao próximo, do comunitário, né? Mas são igrejas que viraram empresas, bancos, que pegam o dinheiro para o seu enriquecimento ilícito. Isso é muito grave.
Isso é muito grave. Então tudo isso está dentro dessa razão instrumental que também entrou nos meios religiosos. E a internet, ela reproduz essa estrutura. Ela não rompeu com esses mecanismos. Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, os processos dos filtros bolhas das redes sociais, que elas vão colocando você cada vez mais numa bolha, os algoritmos vão trazendo para você cada vez mais aquilo que vai fazer você, se é o engajamento pelo ódio, ele vai colocar coisas que vai deixar você revoltado, para você curtir, para você esbravejar, para você criticar, e aí você vai clicando, vai curtindo, vai seguindo. Geralmente a gente dá mais like para aquilo que é odioso do que para aquilo que é amoroso, para aquilo que gera guerra do que aquilo que gera paz. Então ele vai engajando pelo ódio. Pelo ódio. Né? E aí ele vai criando, a partir dos filtros bolhas, ele vai criando esse processo de polarização. Então você vai ficando mais ensimesmado, mais enviesado na sua visão fechada, unilateral, mais intolerante com as pessoas que pensam diferente de você. Então a internet nesse modelo, ela reforça mecanismos algorítmicos de ensimesmamento, de engajamento pelo ódio, de egoísmo e de individualismo. Então, infelizmente, a internet ela não rompeu com esse processo. Ela deu continuidade. Tá? Isso aqui eu já falei em alguns vídeos. É um assunto que eu estudo muito. Todos os meus estudos ultimamente, mestrado, doutorado, ele está nessa linha. Tá? Então é uma coisa que eu tenho muita propriedade para estar fazendo uma análise com vocês, tanto tecnológica como filosófica. Tá? E sempre vai ser um assunto que eu vou estar, que vai ser recorrente aqui no nosso canal. Tá? E para finalizar a nossa reflexão de hoje, por isso, uma ética que busca o bem comum, uma ética olhando para as dimensões holísticas, né, totalitárias, vendo natureza, seres humanos, água, terra, ar, integrando tudo isso, dentro de uma verdadeira dimensão da filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos, é uma tradução da filosofia Ubuntu, se faz urgente para criar um ambiente menos desagregador e mais revitalizador, e redirecionar o humano para um rumo menos destrutivo, mitigar os efeitos deletérios da tecnologia e da implementação da inteligência artificial, passa por uma regulação das Big Techs e de todo o cenário da Terra, de ninguém que ainda hoje são a internet e as redes sociais. Então, eu termino a reflexão de hoje dizendo que uma forma de mitigar, de melhorar todo esse efeito deletério, desde a cadeia colonialismo, desde do capitalismo, neoliberalismo, tá? E aí a internet, o capitalismo financeiro, as bolsas de valores, né? Todo esse processo dos bancos monopolizar a riqueza e chegar nesses níveis de consumismo, de destruição da natureza, né? De falta de animismo, de respeito ao próximo, seja o próximo outra pessoa, seja o próximo a natureza, os animais, né? Os ventos, o ar, né? Todo o planeta. Quando eu falo os ventos, né? É até uma forma de dizer assim, hoje a gente tem um vento que seria o próprio ar natural, mas os gases deletérios, contaminantes que existem aí no ar. Tem vários ventos, tá? Vamos colocar assim, poluentes, vários poluentes presentes nesse ar puro que deveria nos ajudar a respirar e aí ter ali uma saúde física e mental. Então, uma forma da gente melhorar ou pelo menos frear esse processo de destruição do planeta passa por uma regulação das Big Techs. As Big Techs são as grandes empresas de tecnologias que aprofundam ainda mais esse processo desagregador, exploratório, consumista. As empresas mais ricas do planeta hoje são as Big Techs. As que têm maior valor de mercado e, ao mesmo tempo, são as que mais exploram
porque elas criam uma rede de exploração, de fomento ao consumismo, ao extrativismo, em níveis inimagináveis. Então, se a gente não regular, não só as big techs, as empresas capitalistas, se a gente não regular o comportamento humano desenfreado, ganancioso, a gente coloca em risco, sim, a vida no planeta. Então, a filosofia Ubuntu, ela vem para, só vou valorizar a terra, as plantas, os animais, se eu tiver empatia por eles, se eu tiver amor por esses seres. Se eu entender que eles são tão importantes quanto os seres humanos. Se eu não me colocar acima do bem e do mal, e eu somente sou a imagem e semelhança de Deus, a própria criação, a totalidade da criação é imagem e semelhança de Deus. Então tudo isso deve ser valorizado. E não apenas uma pequena parte, uma pequena parcela. Tá? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês possam ter curtido aí nosso bate-papo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá bom? No Instagram, Horus em Foco, no TikTok, Horus em Foco, aqui no YouTube, Horus em Foco, e no Facebook, Horus. Compartilhar o nosso material e nos ajudar aí a expandir essas ideias que precisam humanizar um pouco mais a nossa sociedade. Horus em Foco, o sol da origem infinita.